Olá, olá, muito bem-vindos aqui, transmitindo, né, nosso canal STF, STJ de Portas Abertas. Eu vou falar, né, da gratuidade de justiça, né, desse benefício tão importante que está muito relacionado com o pleno exercício aí, né, do direito de defesa, do contraditório, né, do acesso ao poder judiciário para aquelas pessoas, né, que vou falar naturais ou jurídicas, né, brasileiras ou estrangeiras, para aqueles litigantes que realmente não podem arcar com as custas do processo, ainda que momentaneamente. Lá na Constituição Federal, né, como todo mundo aí já deve saber, né, no artigo ali 5º, no inciso 35, já diz aqui, né, ó, já tem uma relação aí, né? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Qual é a abrangência, né? A abrangência dessa gratuidade de justiça? A gratuidade de justiça compreende, vocês vão lá no artigo 98, parágrafo 1º do CPC, ela fala aqui, né? As taxas e custas judiciais, selos postais, despesas com publicação no Diário Oficial, na imprensa oficial, indenização devida à testemunha, despesas com realização do exame do DNA, né? Muito importante, é um exame muito caro, né? Então nem todo mundo consegue pagar esse exame, ainda mais quando já está em litígio, não é? Os honorários do advogado e do perito também são englobados, né? Custo com elaboração do memorial de cálculo, depósitos previstos em lei para interposição de recursos, né? Os preparos ali e tal. Então, o que acontece? E os emolumentos devidos aos notários registradores, né, quando eles devem praticar algum ato em razão de uma ordem judicial. O que acontece aqui? Que a gente tem que ficar ligado com o pedido de gratuidade de justiça. São os nossos honorários que estão em jogo, né? Quando você pede a gratuidade de justiça, ou quando alguém pede, principalmente, né, alguém pediu a gratuidade de justiça contra você, né, contra seu cliente. Se ele tiver essa gratuidade de justiça deferida, os seus honorários advocatícios provavelmente você não vai receber, caso o seu cliente, né, a cliente que você atende, seja parte vencedora no processo. Né, vai ter aquele prazo de 5 anos, né, você não conseguir mostrar para o juiz que houve uma mudança, né, na condição financeira do vencido, e que daí você pode executar, cobrar as custas que eventualmente foram antecipadas, cobrar os honorários advocatícios, você não vai conseguir fazer isso depois, né, porque o próprio CPC, ele fala, né, da extinção após esse período aí. Aí tem casos engraçados e estranhos, né? Uma vez passou por mim um processo, tinha uma execução de honorários a favor da gente lá, um processo que não era meu, passou por um colega e eu vi o que estava acontecendo ali. E naquele caso ali, o colega tinha pedido, né, para que se retomasse a execução, porque ele conseguiu ver ali que era uma execução dos honorários, os honorários estavam ali em torno, acho que de 5 mil reais, e o executado que estava sobre o manto da gratuidade de justiça, a gente conseguiu ali no processo, né, o Distrito Federal, comprovar que ele tinha 2 carros de luxo, né, 2 carros de luxo no nome dele, né, adquiridos naquele período ali, posteriormente. Mas o juiz entendeu, né, que 2 carros de luxo, um de 150, 200 mil reais, ele tinha uns 400 mil reais de carro, não comprovavam para aquele juiz que ele teria condições de pagar os honorários de 5 mil reais no processo, né? Então, assim, claro que a gente discorda da decisão, o processo não era meu, depois seguiu, não sei como é que fim levou, né? Se a gente conseguiu reverter isso no tribunal, mas tem esse subjetivismo, né? Tem essa questão de, porque a lei não fala exatamente isso, né? Ela deixa a questão muito aberta. Tem uma presunção relativa ali, né, de veracidade da afirmação, né, que a gente tem que trazer junto com o pedido de gratuidade de justiça, uma declaração da parte, né, que ela não pode realmente arcar com as custas ali daquele processo. Né? Então, essa declaração tem uma presunção relativa, mas que, por conta do contraditório, ela pode ser elegida, se a outra parte conseguir comprovar, né, que ela não está naquela situação, que ela pode se arcar com as custas do processo. Isso é tudo muito relativo. Uma vez, eu acho que eu já falei aqui uma vez, eu já vi casos em pessoas, né, com salários que hoje equivaleriam a 15, 16 mil reais,
pedir, né, gratuidade de justiça. Muitas vezes se faz esse pedido para fugir do risco de uma condenação de honorários advocatícios sucumbenciais, né? Então a gente tem realmente que no processo demonstrar, olha, a pessoa não está nessa situação, ela pode arcar. É uma briga, não é um incidente, mas é uma questão a ser decidida ali no processo, né? Uma coisa é a gratuidade de justiça, tem algo mais abrangente que está ali na Lei 1060, né? 1060, que ela fala, né, da assessoria, né, da assessoria judiciária, né, que são as defensorias públicas, prestando, né, isso a Constituição fala também, prestando uma advocacia para os mais necessitados, mas são duas coisas muito correlatas, mas não é a mesma coisa, tá? Gratuidade de justiça é benefício dentro do processo ali, para que a parte não assuma as custas e despesas do processo, tá bom? Concessão do benefício afasta a responsabilidade do beneficiário. Deve ele ser condenado no pagamento das custas e dos honorários advocatícios e demais despesas do processo? Sim. Olha, primeiro não, né? A concessão do benefício afasta a responsabilidade, são duas perguntas. A concessão do benefício afasta a responsabilidade do beneficiário? Não. Não, ele pode ser condenado, ele deve ser condenado, se for vencido no processo, só que essa condenação, né, esse pagamento só vai ocorrer, né, se dentro daquele período de 5 anos, está ali nos artigos 98, 99 do CPC, não houver mudança na situação financeira dele, tá bom, pessoal? Então, isso aí é o mais importante. O artigo 2º, parágrafo 2º do artigo 98 do CPC. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios, tá? Mas ele fica, né, uma vez vencido, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva, né? Ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, né? Então, cabe dentro dos 5 anos o vencedor, né, mostrar que houve essa mudança. Efeitos da concessão do benefício são ex nunc, tá? Eles não retroagem para alcançar os atos praticados anteriormente, os encargos que deveriam ser recolhidos anteriormente, tá? Isso é muito importante, tem até relação com uma pergunta que eu vou responder já, tá? Então, os encargos anteriores ao requerimento têm que ser pagos, tá? Tem que ser pagos, senão você pode ter problema. Exemplo, tá? Se você teve que fazer um recurso lá atrás, tinha que ter recolhido o preparo desse recurso, porque se você ainda não gozava, né, se o teu cliente ainda não gozava da gratuidade de justiça. Eu vejo muita gente, né, no tribunal, às vezes querendo, muitos advogados, eles entram, né, fazem o pedido, entram com recurso, não pagam o preparo porque fizeram o pedido, mas ainda não foi concedido. E essa concessão, se vier depois, o efeito é ex nunc, é dali para frente, então teu recurso vai ficar deserto, tá bom? Então, ó, deem uma olhada no agravo regimental, no RESP 839168, da ministra Laurita Vaz, 5ª turma do STJ. E ela falou muita coisa aqui nesse julgamento, tá? Muita coisa nesse julgamento, não é? Seguindo já essa letra de que não afasta, por exemplo, penalidades. Vamos imaginar que o seu cliente tomou uma litigância de má-fé. A gratuidade de justiça não vai acobertar a litigância de má-fé, né? As multas, qualquer outra coisa que decorrer da litigância de má-fé, qualquer pagamento que tiver que ser feito, vai ter que ser feito, tá? Não é porque tem gratuidade de justiça que está livre ali de eventual multa ou penalidade que sofreu no processo, tá? É possível requerer a gratuidade no curso da análise do recurso especial, caso a parte se torne necessitada. Isso é muito interessante, gente. O Código atual ele prevê, né, que você pode, né, a parte pode requerer o benefício da gratuidade de justiça em qualquer tempo no processo, né? Só que ela vai ter que comprovar que houve uma mudança na situação financeira dela, que, embora ela não tenha começado o processo sob o manto, né, da gratuidade de justiça, ela ficou numa situação ali que ela precisa, né, que ela ficou precisando ali de ter esse benefício momentaneamente ou dali em diante no processo. Então, pode sim, né, ser pedido,
né, em recurso especial. Só que o que você tem que se atentar, se você não quer pagar o preparo, né, se o teu cliente não tem condição de pagar o preparo, as custas do recurso especial, esse pedido tem que ser feito antes. Se vier no bojo do recurso, vai ser para dali em diante, o preparo tem que ter sido recolhido, tá bom? Porque os efeitos são ex nunc, eles não retroagem, tá bom, pessoal? Também o artigo 99 fala, ó, recurso que verse exclusivamente sobre o valor de honorários de sucumbência, tá? O que acontece? Nesse caso, o advogado tem que comprovar que ele é hipossuficiente, que ele não pode arcar com as custas do processo, então ele tem que recolher o preparo, tá? Então também não se esqueçam disso. Isso é muito importante você ter em mente. Se você vai levar um recurso para o Tribunal Superior, né, e você vai discutir só os honorários advocatícios ali, não é hipossuficiência da parte que você tem que alegar, é a tua hipossuficiência como advogado ou advogada da parte, tá? É interessante que até na fase de execução pode ser pedida a gratuidade de justiça, mas o que acontece? Nesse caso aí, né, até aquele precedente que eu falei da Laurita Vaz, da ministra Laurita Vaz, né, que era esse, eu vou ler aqui para vocês, ó, agora eu perdi, é 838, mas vamos ver aqui, ó, pronto, deixa eu mostrar aqui. É esse aqui, ó, aqui, vamos lá. Ela fala o seguinte, ó, caso se esteja na fase de execução, não poderá ter o propósito, o que não poderá ter o propósito? O pedido de gratuidade de justiça, não poderá ter o propósito de impedir a execução dos honorários advocatícios que foram anteriormente fixados no processo de conhecimento, no qual a parte litigou sem o benefício da justiça gratuita, tá? Então não dá para você usar regra geral. Se o juiz, se o tribunal entender que você está usando o pedido de gratuidade de justiça como um meio, como uma forma, um subterfúgio para fugir dos ônus da sucumbência, né, você não vai conseguir resultado nisso aí, tá? Tem que realmente comprovar que é uma condição da parte, não é uma tentativa de fugir, né, do pagamento ali das custas e dos honorários no processo, porque já está perdido na causa. Então, o juiz, antes de definir no Código atual, antes de definir o pedido de justiça, gratuidade de justiça, ele tem que abrir prazo para o requerente para que ele comprove, né, que houve realmente aquela situação, que ele está realmente naquela suficiência. Ele tem que ser intimado, né, para comprovar essa alegada hipossuficiência. E se ela for indeferida, ele tem que ser intimado para realizar o preparo do recurso na forma simples, né, sem aquele preço maior, né, aquele valor maior. Né, tem que ser intimado para não se decretar direto a deserção do recurso dele. Esse pedido, ele tem que ser, gente, ele tem que ser bem fundamentado. Você vai trazer a declaração ali, mas você vai argumentar, tá? Se você é a pessoa, o advogado que está fazendo esse pedido de gratuidade, você tem que argumentar ali, né? Por que está sendo pedido, né? Quais as razões do pedido. Então, às vezes, eu já fiz pedidos, né, em causas de clientes meus, que, por exemplo, às vezes o valor da causa é muito, muito alto. Então, se, por exemplo, for julgado improcedente, a pessoa ali, no caso era uma pessoa natural, não teria como arcar com as custas dos honorários advocatícios, porque seriam honorários advocatícios altíssimos, né, altíssimos. Então, uma pessoa, por exemplo, de classe média, ela não tem como arcar. Ela entra, às vezes, com causas, né, tem causas que você tem valores muito grandes, né, de 8, 9, 10, 11 milhões de reais. Imagina se você entra com uma causa dessa, né, e corre o risco de, eventualmente, no improcedência do pedido, ser condenado a pagar R$1 milhão para o advogado da outra parte. Eu tive casos assim, né, a gente tem que pedir a gratuidade nessa hora, para você não transformar o seu cliente, num caso de um insucesso no processo ali, numa pessoa insolvente, tá? Uma pessoa insolvente. Então, é muito relativo isso aí, tá? Vocês têm que ter muita atenção com isso, né? Não é só o juridicamente pobre, o hipossuficiente para efeitos de gratuidade de justiça, não equivale necessariamente ao hipossuficiente economicamente, né, na pirâmide social do país. Tá? Então, às vezes, uma pessoa que está, né, num nível mais alto nessa pirâmide, pode sim pedir a gratuidade de tela deferida, desde que ela comprove que naquele processo, com aqueles valores altos ali, ela não vai poder arcar, por exemplo, com um ônus da sucumbência. Né? Ela não tem condição ali de suportar aquilo ali.
né? Algo nesse sentido. Às vezes aliado a algum outro argumento. Né? Às vezes a pessoa pode estar desempregada. São argumentos aí são fáceis de você convencer o juiz a dar esse benefício, essa gratuidade. Gostaria de saber se é necessário fazer o preparo mesmo quando tiver sido deferido os benefícios da justiça gratuita no tribunal de origem. Então, olha esse caso, ele já teve o benefício deferido no tribunal de origem, está entrando com recurso especial, e aí ele quer saber se ele tem que fazer o preparo. Não, se ele já tem o benefício deferido, que era o que eu falei, né, não existe presunção. O juiz tem que deferir, tem que estar expresso nos autos. Senão você não tem gratuidade de justiça. Então, se o juiz já deferiu, né, e esse pedido se mantém ali nos autos, você não precisa mais pagar as custas do processo dali em diante, né, não precisa pagar o preparo, a não ser que o juiz tenha limitado em algum tempo, ou para determinada prática de um específico ato processual, tá, momentâneo. Isso acontece às vezes, né? Quarta-feira a gente tem o quadro, né, prazo em curso, que é onde eu destrincho ali com um colega, um caso específico, né, que está deixando ele ali ou ela de cabelo em pé, né? Então, às 10 horas, quarta-feira, a gente está aqui também, é sempre legal, esse quadro é muito legal, e eu conto aí com a presença de quem puder, quem tiver esse horário na quarta-feira, estejam aqui conosco. E é isso, pessoal, eu vou encerrando por hoje, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.